Livro do Êxodo. Vou te deixar especialista no livro do Êxodo, né? Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Nós vamos dissecando, né? Os versículos aqui, na medida da nossa limitação, na medida da capacidade que o Senhor a nós confiou. E nós vamos iniciar o capítulo de número 2 até o verso de número 10, né? Há um salto aqui entre o verso 10 e o verso 11, porque no verso 11 a Bíblia já fala de Moisés sendo um homem de aproximadamente 40 anos. Então o tempo entre o verso de número 10 e o verso de número 11 passa aproximadamente aqui mais de 20 e tantos anos, né? Ou talvez aqui 25 anos. Não temos essa informação precisa, mas o texto faz inferência, porque Joquebede, sua mãe, devolve Moisés à filha de Faraó, para que Moisés crescesse no palácio do rei, e a Bíblia diz que Moisés se forma em toda a ciência do Egito, né? Alguns historiadores vão dizer que Moisés era formado em pelo menos 4 cursos. Então Moisés foi um homem assim que muito se desenvolveu, haja visto que ele era considerado filho da filha de Faraó, o homem que governava. Ou seja, ele, por ser filho da filha do Faraó, ele poderia gozar de privilégios que quem não era, não tinha e jamais teria acesso. Portanto, eu paro no verso de número 10 do capítulo 2. Então nós vamos ler o verso de número 22 do capítulo 1, e nós já saltamos para o verso de número 1 do capítulo 2 até o verso de número 10. E há muita riqueza aqui que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Vamos para o texto, verso de número 22 do capítulo 1. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Deixa eu ler de novo. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Verso de número 1 do capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo-o, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó para que o adotasse. Ela pôs o nome dele de Moisés e disse: das águas o tirei. Pai, eu quero te louvar por essa noite. Obrigado, Deus, pelas suas ricas misericórdias, pela sua bondade, pelo seu infinito amor. Nós, de joelhos, nos colocamos diante da sua presença, nos curvamos diante da tua face, em temor e tremor, porque reconhecemos quem somos. Por vezes pecamos contra ti, escarnecemos do teu nome, envergonhamos ao Senhor e entristecemos o teu espírito. apagamos
o teu Espírito que em nós habita. Senhor, venha com misericórdia sobre nós, é o que clamamos a Ti. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, mas não a nós, ao Teu nome, Rei da glória. Fale conosco, por amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor, ministra ao nosso coração. Senhor, não temos nada que pudesse atraí-lo, mas a presença do Teu Filho nos justificou, e revestidos pela pureza de Jesus, pela justiça de Cristo, sabemos que somos aceitos na Tua presença, e é com ousadia que nós nos apresentamos na sala do Seu trono, para que o Senhor fale a nós, que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós clamamos por graça, unção, poder do alto, sabedoria, virtude do céu. Meu Deus, quebra grilhões, cadeias e correntes, desfaz o laço, quebra o jugo, destrona a opressão do inferno. Aqueles que chegaram aqui tristes, ó Deus, derrama sobre eles a alegria do Teu Espírito, porque, ó Deus, a tristeza na Tua presença salta de alegria. Coloca o Teu povo de fé, ó Deus, edifica, nos exorta, consola, fortaleça a nossa fé. É o que nós clamamos e pedimos a Ti desde já, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudindo a Jesus Cristo? Oh, queridos, quando nós olhamos para esse texto e esses episódios narrados, nós percebemos e vemos na face de Faraó a personificação do diabo. Ele é a representatividade perfeita. Eu disse isso no domingo passado, para fixar, eu repito. Ele é a figura que de maneira muito precisa representa, tipifica, fala, aponta, personifica Satanás. Quando nós nos propomos a observar as suas investidas e as suas ações malignas, aquilo que chamamos na teologia de estratagema, estratégias diabólicas, perversas e malignas. E por que digo isso? Porque quando nós olhamos para esse episódio, nós vemos aqui uma insistência do diabo quanto ao povo de Deus. E quando digo diabo, eu estou falando de uma figura que o diabo se vale para oprimir o povo de Deus, para atentar contra o povo de Deus. O diabo agora toma posse da mente, do coração, da vida desse personagem, desse homem, que é representado pela figura de um faraó. E esse faraó, ele está descontente. Por quê? Porque ele inicia as suas investidas tentando oprimir o povo, tentando amargar o coração do povo. Nós lemos no domingo passado, ele olha para o povo de Deus, ele calcula, ele observa aquele povo, e o crescimento, o avanço, talvez o sorriso, a alegria daquele povo o incomodava, porque tem gente que porque contagia incomoda, e aquele homem olha aquele povo e ele decide oprimi-lo. E é bem isso, o diabo quando te vê sorrindo, a vontade dele é te ver chorando. Ele não suporta a tua alegria, ele não suporta a tua motivação, o teu empenho, a sua entrega, a sua euforia. É como se alguém tentasse o tempo todo na figura dele jogar um balde de água nos momentos em que nós estamos felizes e eufóricos. Fica atento, porque o diabo vai se valer de pessoas para tentar feri-lo, para tentar paralisá-lo, para tentar entristecê-lo. E ele continua usando pessoas ainda nos nossos dias. Haja visto que os nossos governantes, imbuídos por essa ação, por esse sistema que é governado pelo príncipe das trevas, disse Jesus, e aqui fala de Satanás, alguém que reina, alguém que é príncipe, alguém que tem governo, alguém que tem súditos, e esses súditos são seus demônios, que estão trabalhando a favor desse reino, que um dia será destruído, mas enquanto o Senhor Jesus não vem, a igreja pode operar contra eles, porque a palavra de Deus diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja.
igreja. Agora veja, o diabo está olhando para esse povo, tentando oprimi-lo, amargá-lo. E porque não consegue paralisar o povo, ele agora vai alterar os seus mecanismos, as suas estratégias. Ele continua agindo malignamente, mas ele vai mudando o seu roteiro, ele vai mudando as suas peças, ele vai trocando as ferramentas. O desejo é sempre o mesmo: matar, roubar e destruir, mas ele pode vir por caminhos diferentes. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele terá que vir embora. Eu vou falar de novo para alguém pegar e dar glória e se alegrar em Deus. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 o Senhor vai colocá-lo para correr. O diabo agora percebe que ele não consegue contra o povo de Deus. Agora ele vai tentar infiltrar-se. Você lembra da história? Eles convidam Cifra, Puá, eram hebreias, mulheres que faziam parte do povo de Deus. Eram 2 membros da igreja que o diabo tentou atacar para destruir toda a comunidade. Só que elas não vão ouvir os conselhos de Satanás. A Bíblia diz que aquelas mulheres temiam a Deus. O significado de Cifra e Puá é bela e esplêndida. Elas fizeram jus ao nome, porque tem gente que é chamado de Elias, mas porque virou do diabo se tornou Elias maluco. Tem gente que é chamado de Samuel, mas porque virou do diabo já não é mais o Samuel de Deus que alegra o coração da mamãe. O que eu quero dizer é que o diabo não se cansa, ele é perverso, ele é maligno, ele é astuto. E agora ele vê que os seus planos e as suas investidas não deram certo contra o povo de Deus, quando ele tentou usar as 2 hebreias, e agora ele vai continuar insistindo. E no verso de número 22, chega o auge e o escândalo das suas mais perversas e malignas investidas. Irmãos, isso é um escândalo. Ele olha para o povo, porque o diabo ele vai se irritando com você na medida em que ele não consegue fazê-lo parar, retroceder. Essa semana eu falava com a pastora e disse a ela, e creio que inspirado por Deus, ela falando acerca de algumas situações que ela tem vivido emocionalmente, eu disse: o Senhor está te chamando para elevar os níveis das lutas. Tem guerra que com 10 minutos eu consigo colocar o diabo para correr. Só que tem guerra que é 30 minutos de oração. Tem guerra que é 1 hora de oração. Tem guerra que com meio-dia eu consigo colocar o diabo para correr com jejum. Mas tem guerra que eu preciso de 3 dias direto só na água. Sabe por quê? Porque dependendo dos níveis de guerra e quais são os demônios que se levantaram, você também tem que alternar e mudar as armas que temos. Por isso que Paulo, o apóstolo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, para destronar fortalezas. Veja, o verso de número 2 declara e diz que Faraó olha para o povo incomodado, agora ele decide matar na raiz. Irmãos, olha como que o diabo é astuto. Ele vai direto na fonte, porque ele sabe que se ele tocar na fonte, ele suja todo o rio. Ele sabe que se ele tocar na fonte, ele contamina todo o recurso. O diabo não é bobo, otário. Tem cristão que porque canta, eu piso na cabeça do inimigo e por isso eu sou mais do que vencedor, se equivoca quando não leva a sério uma vida com Deus. Você precisa entender que nós estamos diante de um inimigo astuto, perverso e maligno. Paulo, o apóstolo, escrevendo a sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar a respeito de Eva, lembrando aqueles irmãos que Eva foi corrompida num jardim. Eu estou falando de um lugar perfeito, onde não havia pecado, mas porque ela deu ouvidos à serpente, ela foi corrompida na sua santidade, e ela agora entrou em litígio com Deus, ela quebrou a aliança com Deus. E assim como Paulo estava dizendo, nós precisamos estar atento quanto às investidas e às ações do diabo. Eu não estou aqui querendo imprimir medo no teu coração, mas apenas uma atenção maior, uma atenção redobrada. Você precisa ficar atento, porque o diabo, ele atua em vários níveis da sociedade e da cultura, e nós precisamos estar atento quanto àquilo que ele está fazendo e promovendo contra nós. Sabe aquele dia que você acorda e fala, do nada eu estou com vontade de matar? Isso talvez seja uma investida do diabo, às vezes uma seta inflamada. Paulo vai falar sobre setas inflamadas. O que é isso? Setas inflamadas era uma figura que
Paulo se valia do Império Romano. Nas incursões das guerras romanas, as casas, na maioria delas, eram feitas de madeiras e palhas, e os soldados, eles usavam flechas, que na ponta da flecha tinha fogo. Por quê? Porque se essas flechas lançadas dos montes, elas conseguissem fincar-se na madeira que sustentava, minha garganta, só o sangue, na madeira que sustentava a casa, toda a casa pegava fogo, e aquela casa seria perdida. O dono daquela casa teria prejuízos. E Paulo usa essa figura de linguagem para dizer: cuidado, porque o diabo vai tentar fincar as flechas, os dardos inflamados, naquilo que sustenta a tua vida. Os irmãos estão entendendo isso? O diabo não lançava, os soldados não lançavam as flechas de qualquer jeito. Eles lançavam nas vigas que sustentavam a casa, que nós hoje chamamos de pilar. E ele mirava exatamente no pilar de sustentação. Queridos, o diabo não vai agir numa área que você já venceu. O diabo não vai atacar você aonde você é forte. Ele vai tentar agir em suas fraquezas, nas suas debilidades. Os seus maiores gigantes serão pelo diabo utilizados para tentá-lo tirar da presença de Deus. Voltando para o texto, o diabo agora olha para aquele povo, ou melhor, Faraó olha para aquele povo, e agora descontente, Faraó tem uma ideia: pega as crianças que nascerem do sexo masculino e lança-os no Nilo. E o primeiro pedido de Faraó, a Bíblia diz que ele pede. O segundo, ele pede. O terceiro, a Bíblia diz que ele ordena. Ou seja, ele começa a se irritar tanto com o povo, que agora ele vai se valer de decretos. Ele vai ordenar, ele vai impor. É o que o Estado, muitas vezes aliado com um sistema maligno, vai tentar oprimir a igreja e o povo de Deus. Eu sei que para nós isso não faz muito sentido, mas se você estudar um pouco da história da igreja e conhecer um pouco dos irmãos que estão sofrendo em países perseguidos, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Regimes como, por exemplo, nos países em que o islamismo impera, onde a lei da Sharia é imposta, eles pegam a Constituição e transformam a Constituição em quase como se um livro religioso, e os cristãos não podem professar a fé, eles não têm liberdade, eles não podem usar as escrituras. O Estado começa a oprimir através de decretos, através de ordens, através de imposição, e isso faz com que esse povo sofra. É Faraó tipificando o Estado, falando daquilo que ele pode fazer a partir da autoridade que recebeu, eleito, elegido. Agora nós vamos para o texto. Faraó fala: mande todas as crianças do sexo masculino no Nilo. Agora, o que é lindo, queridos, é que quando nós vamos lendo os textos, nós percebemos aqui que no desdobramento da história há um cuidado todo especial de Deus. O decreto era matar, destruir, só que no céu havia um Deus que controlava todas as coisas. O homem pode até ordenar na terra, mas para que aconteça na terra, o céu precisa permitir. Porque se o céu falar não vai acontecer, não vai. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele. Por que isso é importante ser dito aqui nessa introdução? Porque muitas vezes nós nos esquecemos da soberania de Deus, que é um dos atributos do caráter de Deus. Deus não está no trono ficando com o cabelo branco, de tão preocupado em detrimento do mundo que está do avesso. Deus continua governando
de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que não cai um pássaro da árvore se não for da vontade de Deus. Oh glória, oh glória. Não nasce uma criança se não for da vontade de Deus. Tudo que acontece na terra, ou é por permissão de Deus, ou é por vontade de Deus, mas tudo está patente aos olhos de Deus, sabido aos olhos de Deus, e nada está oculto aos olhos de Deus. Todas as coisas, diz o texto sagrado, estão patentes aos olhos de Deus. Irmãos, eu sei que não cabe no nosso HD, mas falar de um atributo invisível de Deus, como por exemplo, a onisciência. Oni é o conjunto de tudo em uma única coisa, por isso ônibus, vem da palavra ônibus, do nosso dicionário, porque no ônibus você coloca tudo lá, não coloca? Todo tipo de pessoas. Onisciência, ciência fala de conhecimento, onipresença, fala de um atributo invisível de Deus, e esse atributo para mim, é um dos mais complexos, e quase que impossíveis, de ser calculado. Por quê? Porque o Deus que servimos é o Deus que está ao mesmo tempo falando e operando em lugares distintos. O Deus que está aqui agora é o Deus que está em todas as igrejas que estão cultuando. E o mesmo Deus que está ouvindo o nosso clamor, louvor e adoração, o mesmo Deus que está falando com a igreja aqui, é o Deus que está falando com a igreja lá no Japão. Pastor, eu não entendo, eu também não. O que eu sei é, Ele é onipresente, e esse atributo o diabo não tem, os anjos não têm, os homens não têm, é exclusivo do Deus que eu e você servimos. Será que você pode adorar a Deus por isso? Simultaneamente, ele sabe o que o diabo está fazendo, o que a igreja está fazendo, e o que os anjos estão fazendo. Isso é extraordinário. A Bíblia diz que antes que a palavra saia dos nossos lábios, ele já conhece o que iremos dizer. Por isso que Paulo, encantado com a beleza das revelações que fora a ele confiada, ele vai dizer: isso é grandioso demais para mim. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas o primeiro ponto, para a gente correr, é que esse texto, queridos, fala da gratidão que precisa habitar no nosso coração. E esse sentimento precisa existir todos os dias de nossas vidas. Por quê, pastor? Porque você pode lembrar-se de quantos nilos, opressões e morte Deus já te livrou. Olha para trás, faz uma reflexão, faz uma introspecção. Você vai perceber que no curso da tua vida, você só não morreu por causa da misericórdia de Jeová. Porque por muitas vezes o desejo do diabo foi te matar, mas a voz do céu dizia: limite. Vou matar porque não vale nada, para mim é vaso escolhido, limite. Eu vou destruir porque está pecando, para mim é vaso escolhido e separado, limite, é meu, eu separei desde o ventre da mãe, eu selei com o meu espírito, eu estou chamando ele hoje não pelo presente, mas por causa do teu futuro. Olha para mim, talvez você está aqui sentado, está pensando: pastor, eu não estou entendendo porque a minha situação de hoje não condiz com o caráter desse Deus glorioso. E Deus vai dizer para alguém essa noite: eu não estou te separando e te chamando por causa do teu hoje, eu estou te chamando e te separando por causa do teu amanhã. Eu estou olhando para o futuro e eu sei o que você vai ser. Orabaiaracandarábia, aleluia, oh glória, aleluia. Será que você pode agradecer a Deus por isso? Será que você tem gratidão no coração? Irmãos, eu tenho milhares de motivos para adorá-lo. E talvez por isso que eu entendo o que disse Pedro:
Mais vale um dia na sua presença do que 1000 anos longe dela. Porque quando eu olho para a minha história, um improvável, quando eu olho para a minha história, alguém que já devia ter descido à sepultura há muito tempo, e Deus decidiu me preservar em vida, para glorificar o nome dEle. Ainda que amanhã eu já não exista mais aqui, eu sei qual é o meu destino. Você sabe qual é o maior desespero do mundo? É que o mundo não tem resposta para aquilo que está depois da morte. Mas nós que somos salvos, nós sabemos que o que nos aguarda é uma vida extraordinária, com corpo glorificado, aonde de eternidade a eternidade nós estaremos na presença do nosso Deus, o adorando, o glorificando e gozando de plenitude eterna. Verso de número 2, capítulo de número 2, verso de número 1. Você não sai desse texto aqui. Olha o texto, que lindo, irmãos. Olha uma outra aplicação extraordinária no que diz respeito a esse texto. E o tema da mensagem: prepare-se para viver e aprender grandes experiências. É a segunda experiência que nós podemos aplicar aqui. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. Vou de novo, devagarzinho para você pegar. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Números capítulo 26 vai falar o nome do pai de Moisés, que uniu-se com a mãe de Moisés, chamada Joquebede. O nome desse homem é Arão, que tem com Joquebede 3 filhos. Arão, talvez em homenagem ao nome do pai, Moisés e Miriam. São os 3 irmãos, que inclusive aparecem de maneira muito efetiva no livro do Êxodo. Agora veja, Arão vai se unir a uma mulher da mesma tribo, da tribo de Levi, e a união de Arão e Joquebede faz nascer Moisés. Vamos aplicar? Tem Moisés que só nasce depois de a união de algumas coisas. Deixa eu te fazer entender a aplicação. Moisés aqui representa, fala daquilo que era uma solução para o povo. Amém ou não amém? Por que nós sabemos? Porque o texto na sequência mostra que Moisés é um tipo de Jesus, é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Moisés é aquele chamado por Deus de libertador. E quem é o nosso libertador por excelência? Jesus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho do teu amor. Agora veja que extraordinário esse texto. Moisés era para o povo a solução. Moisés era para o povo resposta. Moisés era aquilo que o povo precisava. Mas para nascer Moisés, e repito, que é a solução, que é o que o povo precisava, que é a resposta, foi necessário a união de algumas coisas. E a saber, no texto, Arão e Joquebede. Então, queridos, tem coisas que você está buscando em Deus, que você só vai ter resposta quando você unir algumas coisas que precisam ser unidas. E pode ser algumas atitudes que estão sendo falhas na tua vida, posicionamentos que você não está tendo e são necessários. E a união desses posicionamentos, como por exemplo um comportamento diferente, uma responsabilidade maior, um compromisso maior, uma entrega maior, uma piedade maior, uma devoção maior. Talvez esses adjetivos falem daquilo que está faltando para que o Moisés que você precisa nasça. Os irmãos estão entendendo isso? Então, queridos, Moisés é a resposta proveniente de uma relação. Moisés é resultado. Repita comigo: Moisés é resultado. Moisés é consequência. Por que a consequência? Porque ele é resultado da relação de Arão e Joquebede, sim ou não? Então, às vezes, eu quero respostas, eu quero resultados
que eu ainda não fiz por onde eles existirem. Eu estou esperando resposta, eu estou esperando resultado, eu estou esperando uma interferência, e Deus me trouxe aqui para falar para alguém: o que você está esperando, você não vai receber, se você continuar na mesma posição que você está. É noite de você entender, que para algumas respostas surgirem, é necessária a união de algumas coisas. Será que tem alguém recebendo essa palavra? Aleluia. Queridos, daquele acontecimento nasceria a resposta que os israelitas precisavam. Daquele acontecimento vai nascer a resposta. Então Moisés é proveniente a uma resposta que vai antecedê-lo. Moisés é a resposta da resposta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Se tiver difícil, me avisa. Vou falar de novo para alguém pegar. Moisés é a resposta, amém ou não amém? Só que ele é a resposta de uma outra resposta. E às vezes a gente quer a resposta de Moisés, mas não quer dar uma resposta que antecede Moisés. E Deus está falando: para eu liberar Moisés na tua vida, eu preciso de uma resposta tua. Eu preciso de uma resposta tua. Se Moisés era a resposta, antes dele foi necessário algumas coisas acontecerem. Percebam que eu estou no texto, extraindo verdades do texto sagrado. Para que Moisés nascesse, foi necessário algumas coisas antes de Moisés existirem. Deixa eu falar de novo para você pegar. Para Moisés nascer, ô glória, foi necessário antes de Moisés algumas coisas existirem. Vamos para o texto? Tem pelo menos aqui 4 expressões que fazem inferência daquilo que é necessário acontecer antes de Moisés nascer. Vamos para o texto? Verso de número 1, do capítulo 2 ainda. Um homem. De novo, um homem. A Bíblia tem pelo menos 3 expressões para referir-se à figura do sexo masculino. A primeira delas, menino. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11, se não me salvo engano. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Segundo, em textos como as histórias de Elias e Eliseu, ali mostra discípulos que Eliseu e Elias mentoreavam e que eram descritos e apresentados como o moço de Elias, por exemplo, Geazi, o moço de Eliseu, o moço do profeta. É uma outra referência à figura do homem. Amém ou não amém, irmãos? Montam aqui comigo? Amém. Eu disse pela manhã e volto a repetir. Para um pastor pentecostal prega, eu sou até o tutano dos ossos, não tem jeito. Já tentei, não adianta. Você viu que nem terno me serve direito. Olhar para a igreja de máscara e ouvir baixinho, glória a Deus, o aleluia, reduz inclusive a nossa velocidade. Porque a gente gosta de uns mantos e de uns glória a Deus e de uns aleluia, viu? Eu pelo menos gosto desse mover e desse mistério, e isso me motiva muito. Porque a igreja vai reagindo, a gente vai se motivando. Agora veja, escuta isso. É menino, é moço, e a Bíblia também faz referência ao sexo masculino, falando do homem. Pastor, por que essa divisão? Porque no velho mundo, sobretudo na cultura do Oriente Médio, a cultura judaica, até mesmo a cultura árabe, que nem todo árabe é muçulmano, árabe é uma etnia e não uma religião. O muçulmano professa uma religião que chama islamismo. Então nem todo árabe é muçulmano, que professa o islamismo como fé. Assim como nem todo o israelita é judeu.
Porque israelita é o povo oriundo de Israel, judeu é um povo que professa a fé judaica. Na cultura dessas civilizações, é comum eles tratarem a figura do homem de maneira diferente da nossa cultura ocidental. Por exemplo, a emancipação de um homem no Oriente Médio, propriamente dito na cultura daqueles dias, ela se dava com 30 anos de idade, diferente a nossa, que você pode pedir emancipação com 16 anos, o camarada nem cabelo na axila tem, ele já quer se emancipar, ele quer virar o pródigo de papai, mas não consegue assumir algumas responsabilidades que lhe caberiam, mas não quero me ater ao ponto. Veja, os homens, para serem considerados homens, eles precisavam no mínimo ter 30 anos, por isso que o ministério de Jesus vai ser startado, segundo Lucas, a partir dos 30 anos de idade. Por quê? Porque ele precisava de legitimação para falar ao coração dos homens, porque homem não ouve menino. Vou falar de novo, devagarzinho. Homem não ouve menino, porque menino não tem nada para acrescentar na vida de um homem. Aos casados aqui fica a dica. Agora, veja, para que Moisés nascesse, deixa eu aplicar o texto. Foi necessário, antes de Moisés nascer, existir em uma relação um homem, que não é moço, que não é menino. Pastor, eu não entendi. Tem gente que quer que Deus faça na vida dela, sem antes ela estar preparada para receber aquilo que ela quer de Deus. Deus está falando com alguém aqui, para eu fazer o que você quer, eu preciso de uma mulher aí, eu não posso colocar na mão de uma menina. Para fazer o que você quer, eu não posso ter aí um garoto, um menino, um moço, eu preciso ter aí um homem, porque tem coisas que só vão nascer na tua vida o dia que você ser um homem de fato e uma mulher de fato. E falar da figura de um homem do Velho Testamento é sobretudo falar de alguém que era maduro, falar de maturidade, gente completa, gente preparada, gente pronta. Tem muita gente que não está pronto, quer receber aquilo que Deus não pode entregar, aí fica frustradinho com Jeová. Ai, porque eu estou esperando há tanto tempo. Aí Jeová olha do céu e fala: enquanto não estiver preparado, filho, você vai ser um bebê de 90 quilos, vai ter 200 anos de idade, e eu não vou poder te dar aquilo que os de 30 eu posso dar, porque não tem a ver com a bênção, tem a ver com a tua preparação. Alguém disse: pastor, eu estou aguardando a minha bênção ficar pronta. Olha para mim, a bênção está pronta antes da fundação do mundo, fofo. O que não está pronto é você para receber. E Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou te aperfeiçoando, eu estou te preparando, eu estou te mudando para derramar na tua vida aquilo que já está pronto. Você pode aplaudir a Deus. Água. Eu fico sem voz. Eu sei que é bondade, mas é gelada, não dá. Amém? Fala amém. Olha uma outra expressão da tribo de Levi. Irmãos, quem era a tribo de Levi aqui? Tribo de Levi, das 12 tribos dos filhos de Jacó, que se transformou em Israel, era a tribo que tinha como prerrogativa cuidar do santo, do sagrado. Era a tribo que tinha a responsabilidade de chamar a presença de Deus. E quando o texto está falando da tribo de Levi aqui, está falando que para nascer Moisés, era preciso antes uma aliança com Deus. Tem gente que quer o que Deus pode dar, mas não quer o que Deus é. Vou falar devagarzinho. Tem gente que quer o que Deus pode dar, mas não quer o que Deus é. E Deus está falando: eu não estou te chamando para você receber benefícios, eu estou te chamando para você ter comigo uma relação, porque senão isso é prostituição. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a canção vai dizer: eu adoro pelo que ele faz. Como que é? Diz aí, me ajuda, arranca a máscara. Como que é? Toca aí no violão, cadê? Vamos ver.
sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. Coloco música assim, ó, numa sinuca de bico. Quase deu o piripaque do Chaves. Te amo. Você é o fofo. Quer uma outra expressão? Casou-se. Casou-se. E essa expressão aqui fala de uma aliança com os homens. Porque tem coisa que Deus quer fazer na tua vida que está alinhada, está atrelada, está ligada aos homens. E deixa eu abrir um parênteses, fazer um recorte que eu fiz pela manhã. O que me incomoda é gente na igreja fazendo carreira solo. É os Leonardo e os Daniel. Lembra do Leonardo e Daniel? Ficou tudo fazendo carreira solo? Com Deus é uma unção. Eita! Ah, pastor, com pessoas eu não tenho paciência. Eu não consigo lidar com gente. Pastor, ó, chega a dar. Se você não consegue amar o irmão que você vê, o hipócrita, você jamais poderá amar Deus que você não vê. Porque Deus é amado no outro. Deus precisa do teu amor? Ó para mim aqui, irmão. Deus está lá no céu. Ai, que manhã triste. Tô nostálgico. Gabriel, ô Miguel, desce lá, fala com Wesley, cantar umas 2 musiquinhas, porque eu tô todo triste hoje. Ai, que dor. Ai, fala pra Nani e o Maxwell fazer um culto na casa deles. Você acha que Deus está nessa vibe aí, nessa bad? Irmãos, Ele é Deus, Ele autoexiste, Ele não foi criado, Ele é. Ele não depende de ninguém, de nada. Paulo vai dizer, ele não é servido, ou melhor, Estevão vai dizer, ele não é servido por mão de homens, e nada ele tem falta. Nós estamos adorando aqui, não é para ele receber, é para eu e você ser transformado por ele, na medida em que nós com ele nos relacionamos. Ele decidiu nos convidar e nos separar para fazer parte do louvor a Ele. Mas Ele não depende desse louvor, amém ou não amém? E esse texto fala de uma aliança com os homens. Casou-se. Tem coisa na tua vida que só vai acontecer quando isso passar por pessoas. Deus é amado no outro, Deus é servido no outro. Quanta gente individualista, egocêntrica dentro da igreja, que vem aqui para buscar para você. Você não vem aqui para se relacionar com o outro, para ser resposta para o outro, para ser vida para o outro. E isso nos falta esses dias, irmãos. Os 2 mandamentos que Jesus resume é: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo. Em Esther capítulo 4 nós vemos uma expressão interessante. Esther agora ela ocupa o lugar de Vasti, ela se torna rainha, e porque é rainha, ela agora está ocupando o cargo mais elevado do reino. Era a mulher agora do rei, só que por trás dos muros do palácio havia um plano diabólico para destruir o povo judeu, operado por Amã, e ele consegue ludibriar, enganar o rei, para que o rei instituísse, não sei se esse é o termo, um decreto. E o decreto era destruir todos os judeus que não se curvavam a Amã. E o povo fica desesperado. Mardoqueu, o tio de Esther, vai no palácio com pano de cinza, saco de cinza, com cinza, roupa de saco. Chega lá, isso fala de humilhação. E a rainha dentro do palácio pede para o moço dela, o mensageiro dela, falar com o tio. E o tio explica para ela o que estava acontecendo.
E a rainha fala, eu não sei o que faço, eu não tenho o que fazer. Aí Mardoqueu, o tio, vai usar uma expressão, Esther, se você não fizer nada, Deus vai fazer, porque Deus não depende de homem. Só que quem sabe, está no texto, Deus não te colocou sentadinha aí como princesa e rainha, para que hoje você pudesse falar com o rei, porque você tem acesso, e interceder por nós. Aquilo fala do Espírito Santo, e tipifica a pessoa do Espírito Santo que por nós intercede. Então, Esther, fica sabendo, que é bem provável, que o fato de você estar sentada e gozando, pagando de rainha, o motivo não é porque você é linda não, o motivo não é porque você é maravilhosa não, o motivo é porque Deus ama um povo, e Ele decidiu usar você, para ser resposta para o povo, porque a bênção de Deus é plural. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A bênção de Deus é plural, irmãos. Nós precisamos aprender isso. Olha o verso de número, ainda, da mesma tribo, fala da harmonia, da união. Deixa eu ir para o verso de número 2, nós não vamos conseguir secar esse texto. A mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Queridos, isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque Moisés, Joquebede e Arão, eles têm uma relação, e da relação, já disse, vai nascer Moisés, que é a resposta para o povo. Só que veja, o quadro e o cenário daqueles dias era o pior possível para uma criança nascer. Por quê? Porque eram dias que haviam sobre o reino um decreto de morte para todos os meninos que nascessem. Naqueles dias, sobre eles havia um decreto de morte. Ou seja, na época mais inviável para nascer um filho, nasceu daquele casal. E o que Deus quer nos comunicar? O tempo não seria aquele, a hora não seria aquela, mas para Deus era. Levanta a tua mão que eu sinto de Deus profetizar. Querido, no momento mais improvável, na época mais improvável, no momento mais difícil da tua vida, Deus vai gerar respostas extraordinárias no teu caminho. Te prepara. Pastor, é pandemia, não é tempo de abrir empresa. Deus está dizendo, eu abro porque eu sou Deus. Pastor, é tempo de fechar, não é tempo de abrir. Para os homens é tempo de fechar, mas Deus está dizendo, para mim é tempo de abrir. No momento mais difícil, na ocasião mais improvável, eu vou mudar a sua história, e eu vou mostrar que eu sou Deus grande na tua vida. Você pode levantar a mão a Deus e aplaudi-lo? Aleluia! E nesse momento improvável, queridos, o que vai nascer nessa época difícil é algo tão extraordinário que a Bíblia chama de belo, de lindo. Ô glória, tem coisa na tua vida que Deus está trazendo e é lindo. Ô glória, você pode dizer isso com calma, sem espirrar, assim ó, baixa a massa e fala pro seu irmão que tá vindo aí, é lindo, viu? Receba do jeito que você quiser, se for um bofe, pega. Aleluia, para solteira que pode. Agora, irmãos, olha para mim, a beleza do que vai nascer na vida daquele casal era para embelezar, sobretudo, o plano de Deus e não o capricho do casal. E aqui é o ponto. Uau! Meu Deus! Não tem criança mais linda do que essa no Egito. Ó menino bonito, pernudo gostoso. Meu filho, ó. Moisés. Aí Deus está dizendo, se liga, que ele é meu, antes de você pensar que é seu.
O que eu dei para você me servir com aquilo que eu te dei. Eu vou falar de novo para alguém ouvir, porque tem gente que não está pegando. O que eu te dei para você me servir. O carro que você tenha para me servir, a casa que você tenha para me servir, o emprego que você tenha para me servir, o salário que você tenha para me servir, a família que você tenha para me servir, a vida que você tem é para me servir. Será que tem alguém que quer servir a Deus com tudo? Aleluia! Queridos, era preciso saber que aquilo que aquele casal estava gerando tinha como objetivo servir e apoiar o projeto de Deus. Esse é o nosso problema. A gente começa a gerar as coisas em Deus e depois que gera, a gente esquece que nós geramos para Deus e não para nós. É meu, é meu, é meu. Aí Deus fala, não é seu, é meu. Tua empresa é minha. Teu casamento é meu. Você é minha. Você é meu. E porque é meu e tudo meu, você vai servir de acordo com aquilo que eu quero, da maneira como eu quero que você sirva, amém, irmãos? Aquela união gerou uma criança que posteriormente serviria ao plano de Deus. Agora veja, em toda união, contato ou relação, geramos algo, você percebeu isso? Assim como Arão e Joquebede vai gerar Moisés, nós, nas nossas relações, contatos, nós geramos algo. A questão não é gerar, a questão é saber o que nós faremos com aquilo que nós estamos gerando. Porque tem gente que gera, mas o fruto do que gera não serve a Deus. E Deus está dizendo, eu quero gerar coisas na sua vida, mas escuta, não é para saciar apenas os teus caprichos, mas para servir para um propósito. Porque você não é dessa terra, você pertence ao céu, você está de passagem aqui. Será que tem alguém que está de passagem aqui? Assim como um pontilhão, aqui nós chamamos de pontilhão, uma ponte, Rio-Niterói, alguns quilômetros de ponte. Entre Niterói e o rio há essa ponte. Essa ponte fala da nossa timeline na terra. Nós iniciamos no pé dessa ponte, no início dessa ponte com Jesus, na terra, e no término dessa ponte, nós reiniciaremos no céu. Esse é o problema, que nós desconsideramos que nessa timeline da vida, nesse tempo entre nascer e morrer, é a ponte que Deus nos deu de privilégio para gozar da existência, glorificar o teu nome e viver para a sua glória. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Aí você quer viver por seus deleites e prazeres, aí cai do 5º andar, nos 23 anos de idade. Você quer viver por seus deleites e prazeres, aí está no 8º casamento e não sabe o porquê, está numa depressão violenta e terrível, porque não encontra sentido para a vida, porque já deitou com 200 homens, mas nunca encontrou um que pudesse saciar o vazio que lhe habita. Sabe por quê? Porque você não está servindo ao propósito que você devia servir, glorificar e exaltar ao Senhor. Amém ou não amém? Eu sei que está difícil dar amém hoje. Olha o verso de número 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos, o revestiu de betume e piche, então pôs nele, eu tenho quantos minutos? Mais nenhum? Nós vamos até a 9, né? É 9? 7, 6, 9, é isso? Tenho 30 minutos ainda, painel? É? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos, olha esse texto, o revestiu de betume e piche, então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Você está pegando aqui que a Joquebede está com Moisés, lindão. Menino nasceu num período impróprio, improvável, e ele estava correndo risco de vida. Mas porque Moisés é de Deus, ainda que Faraó quisesse matá-lo, não poderia, porque ele serve a um projeto de Deus. Sabe qual que é o problema de muita mãe e pai? Que não apresentou e consagrou os filhos a Deus. Aí o sonho é que o filho vira médico, jogador de futebol, vira empresário, vira influencer, vira o queridinho da rede, mas esquece que mais do que qualquer coisa, esse filho precisa servir ao propósito eterno de Deus. Hoje foi um dos dias mais extraordinários da minha vida, como pai.
Eu ia até colocar o vídeo aí. Acabou não dando certo porque eu esqueci. Eu entrava no meu quarto hoje, irmãos. Eu caí em lágrimas diante daquela cena. Meu filho, eu sei, tem 4 anos, é uma criança. Você que é pai sabe do que eu estou falando. Eu entro no quarto. E eu tenho costume de orar colocando meu celular com algum fundo musical bem baixinho. Fundo de teclado. Eu coloco o fundo de 1 hora, me curvo e vou adorar o Senhor, vou orar. Isso é costume. E o meu filho, ele vê isso durante toda a semana, praticamente todos os dias. Então às vezes ele está no escritório jogando e eu estou orando ao lado dele. E hoje eu entro no quarto, a hora que eu abro a porta, eu me deparo com uma cena que quase me colocou de joelhos de gratidão a Deus. O meu filho de 4 anos estava de joelho, irmãos, isso é sério. Eu não sei como ele conseguiu isso, eu não sei se há uma conexão entre o celular dele e o meu, por conta das contas. Então os vídeos que eu assisto são indicados para ele, na timeline lá do YouTube dele. O que eu sei é o seguinte, que eu entro no quarto, eu volto e grito, pastor, vem cá olhar. Meu filho estava de joelhos, com o rosto no chão, com o celular ligado numa música de oração, e ele dizia assim, eu tenho um vídeo, Deus, eu te agradeço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, deve estar chegando alguma coisa aí, né? Já comecei quase a repreender essa oração desse menino. Ainda bem que ele não agradeceu por nada mais do que o irmão, né? Fiquei imaginando o triciclo, alguma coisa do tipo. E ele falou lá por pelo menos 30 segundos. Eu filmei aquilo. E aí ele levantou, ele olhou assim. O que você está fazendo? Estou orando, papai. Eu falei, por que você está orando? Ele falou, porque eu estou com saudade da Lolo. Lolo é nossa sobrinha. E ele ficou todo nostálgico lá com aquele louvorzinho lá, com aquela música de fundo. Mas por que eu estou contando essa história hoje, irmãos, para você? Isso aconteceu agora à tarde, por isso que pela manhã eu não compartilhei esse testemunho. Porque exemplos arrastam. E a minha maior missão não é transformar o meu filho em um mega empresário. E nem também forçá-lo a se transformar em um pastor. Colocando um terninho, uma gravata e obrigando o menino a ficar citando versículo bíblico aqui no altar. Não. Mas a minha obrigação como pai é instruí-lo no caminho do Senhor para que ele viva para a glória do Senhor, sendo o que ele quiser ser como um profissional, desde que ele seja um homem reto, honesto e piedoso, e ame ao Senhor de todo o coração. Não importa se o meu filho vai ganhar R$1.000 e vai morar numa casinha de aluguel, no bairro mais simples da cidade, andando de bicicleta, com 4 filhos, porque eu quero ter bastante neto para a glória de Deus. O que me importa é saber se o meu filho vai servir ao propósito de Deus. Isso para mim basta. Quantos pais se esquecem que aquilo que eles receberam para servir um propósito de Deus? Eu estou falando com pais aqui que você deve, sobretudo, estimular, incentivar o seu filho a amar a Deus como você ama, a adorar a Deus como você adora. Joquebede está com a criança recebida por Deus, para servir ao propósito de Deus. E porque é para servir o propósito de Deus, essa criança não fica muito tempo no colo de Joquebede. Porque, irmãos, entenda uma coisa, tem muita coisa na minha vida que eu vou proteger, só que na minha mão elas estarão em perigo, só que nas mãos de Deus elas estarão seguras. Quantas vezes nós decidimos confiar na força do braço ao invés de confiar em Deus? Na tua mão corre risco, na mão de Deus está seguro. É o que Deus estava tentando ensinar para Joquebede. O menino nas mãos de Joquebede era a responsabilidade dela, e ia morrer. Só que no Nilo era a responsabilidade de Deus, e no Nilo vai viver. Pastor, eu não entendi. Tem coisa que Deus está tirando da sua mão, não para arrancar de você, mas para proteger, porque na sua mão você vai perder.
O casamento, o relacionamento, os filhos, as suas finanças. Por isso que nós precisamos entregar, porque quando a gente entrega, Ele governa, e quando Ele governa, Ele administra melhor do que nós. Será que você pode confiar em Deus hoje? Dizer: Senhor, está tudo aqui, ó, toma conta. Carro é seu, casa é sua, vida é sua, é tudo seu. O que é? Para estar no culto 4 horas? É nós, estamos juntos. Não vou. 7 horas o culto? 7h15 eu chego. E ai do pastor terminar 9h03. Eu não estou aqui fazendo apologia ao culto terminar 11 horas, não é nada disso, tá? Eu respeito os horários e o horário da nossa comunidade. Mas nós precisamos aprender isso. Tem coisas que Deus vai nos tirar só para nós não perdermos. Pode subir o louvor. É importante lembrar que maior que o plano de Faraó, queridos, maior que o plano de Faraó, maior que o plano de Joquebede, era o plano de Deus para Moisés. Sabe aquela sensação de que nós temos um plano extraordinário para os nossos filhos? Um plano extraordinário para o nosso casamento? Deus está falando: o meu é melhor que o seu. Deixa o meu sobrepor o seu. Porque se você continuar conduzindo do teu jeito, isso que você está conduzindo você vai perder. Agora, se você deixar eu conduzir, eu vou melhorar esse negócio aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Joquebede entende isso. E ela vai entregar nas mãos de Deus. Como? Colocando no Nilo. Agora veja, irmãos, olha para mim. Ela sabia que só tinha 2 opções. Ou o menino morrer na mão, ou o menino ser lançado no Nilo. E ela vai confiar em Deus, porque o Nilo é problema de Deus. E tem coisa que eu preciso lançar no Nilo. Deus está falando para alguém aqui: tem coisa que você vai precisar lançar no Nilo. Porque na tua mão isso vai acabar. Na sua mão isso vai perder. E às vezes no Nilo eu preciso lançar inclusive os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas taras, os meus amores, as minhas expectativas. Só que quando Joquebede lança, ela não lança de qualquer jeito. A Bíblia diz que ela deixou, ela colocou no Nilo. E antes de colocar, ela organiza o que ela vai lançar no Nilo. Ela pega um cesto, ela betuma, ela organiza, ela coloca o Moisés. Ela estava dizendo: Senhor, eu estou entregando na tua mão, mas eu não estou entregando de qualquer jeito não. Vou entregar de uma maneira que o Senhor se agrade da minha entrega. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque tem gente que fala: já é para entregar? Então toma, não vai ficar na minha mão mesmo? Deus está falando: não quero que você me entregue de qualquer jeito. É isso que muitos pais fazem com os filhos. Lança no Nilo. O Nilo fala de água, e água no Apocalipse fala de pessoas. Tem filhos que vai chegar um tempo que nós vamos ter que lançar ele no Nilo. E é inevitável, porque se não cair no Nilo, morre na nossa mão. Porque fica com 50 anos dependendo da gente. E aí um filho de 50 anos com 90 quilos com cabeça de criança. Não dá. Você tem que emancipar, senão você começa o teu filho a usar fralda geriátrica. Agora, nós podemos lançar no Nilo, nós temos que lançar no Nilo, mas lançar com cuidado. E é o que Joquebede entende. Ela lança, mas lança com cuidado. E queridos, porque ela lança com cuidado, eu não consigo falar de tudo, que pena. Ela agora recebe um resultado extraordinário. Eu queria falar de Miriam, a respeito da posição que Miriam teve, depois você assiste a live da manhã, senão eu vou me atrasar. Mas Joquebede, porque lança com cuidado, ela recebe os resultados daquilo que ela faz. E às vezes falta para nós esse cuidado, essa precisão com as coisas que nos cercam, com as pessoas que nos cercam, com aquilo que nós nos propomos a fazer. Olha para mim, o que você tem feito com excelência? A gente olha para Daniel na Babilônia e acha lindo o que acontece com Daniel, porque Daniel vai governar 120 províncias da Babilônia, vai se tornar uma espécie de governador de um estado. Só que um texto que me chama a atenção é do capítulo 1, que diz que sobre Daniel havia um espírito de excelência. E o que esse texto está querendo nos comunicar? Que muitas vezes nós queremos colher
frutos que nós nunca plantamos, porque nós fazemos as coisas de qualquer jeito. Daniel foi levantado como o líder da Babilônia, porque ele era alguém diferente, fora do padrão. Ele era acima da média, ele não era medíocre, ele era extraordinário no que fazia. Ele não era indolente e preguiçoso. Ele era alguém que, quando se propunha fazer alguma coisa, fazia com excelência, com perfeição. E isso salta aos olhos daqueles que nós estamos servindo. A igreja pode servir ao mundo. Entenda aqui a minha figura de linguagem do mundo. O mundo são pessoas. Ai, pastor, como assim servir o mundo? Nós servimos o mundo. Você quer um exemplo? Jesus disse: vós sois a luz. Mas não é luz do inferno, é luz do mundo, exatamente. Por quê? Porque nós serviremos ao mundo como exemplo, a partir do nosso testemunho, da nossa entrega. 2 de Pedro 2, Mateus capítulo 5, 16 vai dizer que a vossa luz brilhe, os homens vejam as suas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Alguém vai olhar para a tua vida e vai dizer: eu só tenho uma coisa a dizer, graças a Deus por você existir. Eu dou graças a Deus por você existir. Eu dou graças a Deus pela sua vida. É o teu patrão olhando para você lá no emprego e dizendo: cara, obrigado por você fazer parte desse time, porque você tem feito a diferença nessa empresa. Você tem sido alguém pacificador, você tem sido alguém produtivo. Agora na China, os crentes de lá, se você ir lá perguntar para os empresários e dizer: ó, vocês querem contratar crente? Eles falam: cruz credo. É os mais beozento e preguiçoso, povo indolente, que não se entrega com excelência naquilo que se propõe a fazer. Faz de qualquer, me ajuda, faz de qualquer, e quem faz de qualquer jeito, recebe o resultado de qualquer forma. Agora Joquebede, aí Deus está do céu olhando: meu Deus, que coisa linda, hein? Está fazendo, mas não está fazendo de qualquer jeito. Está chorando, mas está fazendo com excelência. A Bíblia diz no Salmo 126, que aqueles que choram plantando, voltam colhendo, sorrindo. Agora, o que me chama a atenção é que o cuidado oferecido por Joquebede no momento de liberar Moisés, vai oferecer a ela um resultado extraordinário. Por quê? Porque a mãe que libera Moisés no cesto é a mesma mãe que recebe ele de volta. Porque tem coisa que eu lanço no mundo e ela vai voltar para mim, viu? Olha aqui para mim. Tem gente que tem a vida que tem porque merece. Me permita falar isso aqui? É Bíblia, Gálatas capítulo 6. Não vos enganeis. Usando a terminologia a teologia da periferia, não dá de mané não. Com Deus, ninguém se zomba. Aquilo que você semear, pode passar o tempo, você vai colher. Sabe qual a orientação de Deus? Semeia amor, semeia paz, semeia bondade, semeia virtudes, semeia excelência. Por quê? Porque daqui a pouco essas sementes vão começar a crescer, e no mesmo caminho que você colocou elas, você vai passar. E aí você vai falar: meu Deus, alguém de longe desavisado vai dizer: que sorte a tua, hein? Você vai dizer: não, meu camarada, é porque quando eu fui colocar no Nilo, eu coloquei com jeitinho. E porque eu coloquei no Nilo com jeito, o Nilo devolveu para mim. Só que não devolveu do mesmo jeito, porque o tempo passou. E tudo que eu lanço, cresce. E quando volta, volta maior. Você já percebeu que tem luta que é maior do que você esperava? Sabe por quê? Porque às vezes você colocou uma semente pequena, mas porque ela cresceu, a luta ficou grande. E isso pode falar daquilo que você fez de maneira errada. Tem resultado que nós gostaríamos de gozar, eu encerro aqui, de maneira ilegítima. Ouça isso. Ai pastor, eu queria tanto um casamento. Irmãos, olha para mim.
eu me converti, eu era um maior prostituto. Pensa num prostituto, pensou? Multiplica aí, raiz do quadrado aí. Um prostituto, eu não podia ver um rabo de saia. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego inclusive a minha área da sexualidade. E eu faço com Deus um pacto dentro do meu coração. A partir de hoje, eu vim me consagrar à santidade, namorando com a Paula. Para quem nunca ouviu isso aqui. Já fazia 7 anos que eu estava enrolando a coitadinha. Tava fácil, tranquilo, tinha sexo. Era motel, o Zé da vida, o que tivesse dinheiro, nós ia para qualquer lugar. Era no carro, na moto, na carroça, onde te desse. Ri não que você também era perturbado, igual eu. Aí eu entrego a minha sexualidade na presença de Deus. E eu digo, a partir de hoje, eu não vou ter relação sexual, nem com ela e nem com mulher nenhuma, até o dia do meu casamento. Eu decidi isso no meu coração. Aí passa 2, 3, 4, 5 semanas, a gente está na igreja, aí eu estou um dia em casa, ela vem. Eu falei, tá endemoniada? Fiz assim para ela, lá na porta do quarto. Vai lá na cozinha. Eu conheço tudo. Vai para a cozinha agora. Dá licença daqui. Eu não te permito olhar as minhas partes íntimas. Eu pertenço a Jesus. Eu fiz um pacto de santidade. Sabe quanto tempo eu fiquei? E ela 2 anos e 8 meses em santidade. Tô vivinho da Silva aqui, tá? Porque não vai ter nenhum na jaziga de ninguém lá. Aqui jaz alguém que morreu porque não fez sexo. Não mata não. É porque você não se santifica. Você não coloca diante de Deus a sua sexualidade. E porque eu consagrei a minha vida para o Senhor, o Senhor me abençoou com um casamento extraordinário. Aí eu ficava pensando, quem casa quer casa. 2 anos e 8 meses em santidade. Não tinha um guarda-roupa que prestava. O meu tava assim, ó. Uma moto velha para andar. Que eu fiquei devendo as 3 últimas parcelas, quem sabe do testemunho sabe. Aí o oficial de justiça foi lá tomar minha moto, levou embora, eu comecei a chorar. Pelo amor de Deus, faz isso comigo. É a única coisa que eu tenho. Eu vendia DVD pirata. Ó que desgraça de vida. DVD das brasileirinhas. Ó que capeta. Ferrado, lascado, endividado. Uma vergonha para minha família e para a família da minha esposa. Que hoje é minha esposa. Aí eu consagro a minha vida a Deus, digo, Senhor, chega, cansei, é tudo do Senhor, vou viver para a glória do teu nome. Aí passa o 1º ano, a minha vida financeira começa a organizar, eu fiel a Deus em tudo que o meu pastor me orientava, segundo a palavra. Aí eu falei, rapaz, 1 ano, eu não consegui comprar malemar um terreno, eu vou transar daqui 10, que até comprar casa, não sei qual, alugue uma. Eu morria de medo disso. Falei, eu não sei se eu dou conta de ser marido. Que aluguel, água, luz, comida, eu morria de medo. Morria de medo, irmão. Meu maior pavor era pensar nas contas de uma casa. A responsabilidade que um homem e uma mulher carrega. E eu sempre fui um menino, nunca tive responsabilidade. E aí eu me lembro que um dia eu estava no bairro Concórdia. Porque minha sogra morava lá. E eu contei esse testemunho em um encontro. Eu pego a terra de um terreno e eu levanto ao céu. E eu disse, Senhor, eu amo esse bairro aqui, eu gosto dele, minha sogra mora aqui. Poderia ser em qualquer outro lugar, não teria problema, porque para quem não tem nada, irmão, qualquer coisa serve, sim ou não? Depende. Mas pé de pobre não tem tamanho, a gente coloca até o 38, se for o caso. Porque cavalo dado não repara os dentes, não é isso? Eu levanto aos céus e eu digo, Senhor, me dá um terreno aqui. Não, Senhor, me dá uma casa aqui. Senhor, eu não tenho como, porque eu não tenho formação, eu não tenho faculdade. O meu pai é pedreiro, minha mãe é doméstica. Irmãos, eu tinha vergonha de levar amigos na minha casa, porque minha casa não tinha reboque, chapisco. A minha casa não tinha portão, era cerca.
Eu já contei aqui, o banheiro da minha casa era uma fossa. E o vaso sanitário era uma lata de tinta, que tinha aquele buraquinho onde a gente colocava o orifício circulado corrugado. Passou 2 anos e 5 meses. E eu estava na frente de uma casa no bairro Concórdia. Linda. Maravilhosa. Que nós havíamos acabado de construir. Um cheiro de novinha. Porcelanato 60 por 60. A casa dos meus sonhos. Poderia ser em qualquer outro lugar, o piso poderia ser vermelhão. A questão não são as coisas, porque o que importa não é a casa que eu tenho, é o Deus que eu sirvo e habita em mim. Mas o fato de eu ter plantado em fé, em obediência, me fez colher tudo aquilo que eu plantei diante do Senhor. Que você aprenda que aquilo que você está colocando nas mãos do Senhor hoje vai voltar para você de maneira extraordinária, e você vai gozar de coisas extraordinárias na presença dEle. Todo investimento nos dará retorno em algum momento, e eu investi no meu tempo com Deus, na minha vida com Deus, na minha consagração. Meu pai na fé está ali, ele sabe disso, que me instruiu, me ensinou os meus primeiros passos. Que você sirva a Deus de maneira excelente, sem restrições, sem reservas. Que você entregue todas as dimensões da sua existência diante do Senhor. Sabe qual que é a parte da Bíblia que não dá certo? Aquela que você não obedece. Está na hora de você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou despido e despida na tua presença. Irmãos, eu me lembro o primeiro dia que eu fui deitar com a Paula depois de quase 3 anos. A gente chegou do casamento, que nós gastamos R$100, oh glória. Salim não quis gastar. Fizemos um jantarzinho, colocamos as alianças, levamos os nossos pais. No domingo eu levei as alianças para o pastor orar. Chegamos em casa, nessa casa que nós acabávamos de mudar. Eu encerro aqui. E aí a gente entra no quarto, aquele clima. Eu com uma vergonha, parecia que eu nunca tinha deitado com uma mulher na minha vida. Eu com vergonha, e ela com vergonha, e ali, e aí, eu falei: vamos sair no tapa aqui, filha, vamos fazer alguma coisa. E queridos, quando nós nos deitamos naquela cama, se cumpriu Hebreus 13. A cama é um local que não pode haver mácula e nem mancha. É um local onde Deus quer habitar. E no momento em que nós estávamos tendo aquela relação, nós terminamos e ela me disse: eu nunca me senti tão amada e tão respeitada como eu me senti hoje. Uma mulher que já vinha de casamento frustrado, porque a pastora já foi casada, viu, com essa carinha de besta dela aí. Foi casada, noivada, bagunçada, aí parou no pai aqui, né? Deus muda a nossa história. Por quê? Porque nós decidimos plantar o que nós nunca havíamos plantado. Você quer viver algo extraordinário, algo novo da parte de Deus? Decida hoje, não tem, é segunda é amanhã, começa, é igual dieta. Começa a partir de hoje, a partir de amanhã. Plantar aquilo que você nunca plantou, fazer aquilo que você nunca fez, ser o que você nunca foi, e você certamente vai desfrutar do que você nunca desfrutou. Dizia Albert Einstein que insanidade mental é continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Você pode aplaudir a Jesus? Gostaria que você se colocasse de pé. Nós te adoramos, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Profundidade das riquezas. Você pode adorá-lo, dizer a Ele: Senhor, eu aceito. Eu aceito viver para a glória do Teu nome. Senhor, eu entrego nas Suas mãos a minha vida.
Eu entrego nas suas mãos todos os níveis da minha existência. Você pode abrir a tua boca e se comprometer com o Espírito de Deus hoje, porque há um selo de Deus que desce, há uma resposta de Deus que vem, há uma mudança que Ele vai permitir você viver. Alabaio cadarabalacia. Oh, quem foi o seu conselheiro? Aleluia. Oh, quem primeiro deu a Ele para ser restituído? Oh, Declare isso. porque dele, Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Você pode dizer isso a Ele: Senhor, é tudo do Senhor, é tudo do Senhor. A minha vida, os meus filhos, a minha casa, o meu emprego, as minhas finanças, os meus dons, os meus talentos, os meus netos. Alabaracomandaragalabácia. não nunca foi sobre Diga isso a Ele. nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare isso. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Managacia. se quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Cheia, mano, cavaraia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós não apenas cantamos, mas nós desejamos, estamos dispostos a fazer por onde isso que é novo seja por nós vivido e experimentado. Que o nosso compromisso se eleve com o Senhor, a nossa entrega, a nossa responsabilidade, o nosso temor e o nosso tremor. Nos ensina a obedecê-lo em todas as coisas. Que a nossa fé não seja a fé dos demônios, que creem no Senhor, mas não consegue obedecê-lo. Que a nossa fé seja a fé de Abraão, Isaque e Jacó, a fé de Moisés, a fé de Elias, de Eliseu, a fé de Paulo, a fé de Pedro. Que nós obedeçamos ao Senhor em todas as coisas, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa existência. Talvez você está aqui essa noite, você precisa entregar algumas coisas diante do altar. Você não precisa vir aqui à frente. Às vezes você chegou aqui e você precisa entregar a sua vida para o Senhor, reconciliar-se com Ele. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. E você que quer reconciliar-se com Ele, entregar a sua vida a Ele, dizendo que Ele será o seu governo, o seu Senhor e o seu Salvador. Eu darei a você 30 segundos. Pai, no nome de Jesus, esses que estão agora orando, entregando as suas vidas ao Senhor, reconciliando-se contigo, ou aqueles que estão entregando áreas da vida, ó Deus, a fim de que vivam coisas extraordinárias através da obediência ao Senhor. Receba essa oração agora, Espírito Santo. Sela nos céus, porque a tua palavra diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Que eles vivam o extraordinário na tua presença, o extraordinário na tua presença, e o teu nome seja exaltado e glorificado. Receba os teus filhos, receba o teu povo, receba as orações dos santos, e seja o teu nome exaltado em nós. Você pode aplaudir a Jesus. Desce como fogo, incendeia. Adalto, Aparecido Boato, corre aqui. Jonathan Vitor da Silva. Não, melhor, fica aqui, ó. Aqui. O Jonathan veio? Ah, ele veio. Jonathan Vitor, vem cá, Adalto, fica aqui no pé do altar aqui. Isso, de frente para a igreja. Ô glória, nosso jovem senhor Adalto Aparecido Boato. Ô glória. Jonathan Vitor da Silva. Queridos, esses são os batizandos, aqueles que desceram as águas e confirmaram a fé deles através do batismo. Deixa eu sair nessa foto que eu tô cheiroso. Vai. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo, vocês estão liberados. Deus abençoe. Levante as mãos aos céus. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, essa semana e para todos sempre. A igreja diz amém. Uma semana abençoada. Dia 2 de junho a gente volta nas quartas com os cultos presenciais. Amém. Dia 2 de